Olá, internautas, tudo bem? Estamos começando mais um Renata Sanches Podcast, esse programa onde uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas andorinhas juntas, reunidas, podem mudar até uma estação. Um grande abraço carinhoso para você que é do Paraná, para você que é do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. E também um abraço especial para todos vocês que são de outros países, países da Europa, como Portugal, e também os Estados Unidos. Nós estamos começando mais um programa Renata Sanches Podcast, hoje na presença dessa diva, da belíssima Dani Galende. Dani, seja muito bem-vinda ao Renata Sanches Podcast, um programa onde você não sabe a hora que termina. Nós preparamos aí, separamos uma foto das suas redes sociais e nós queríamos que você comentasse ela para nós. Pode deixar. O que essa foto traz para você? É uma caixinha de surpresa, né? Ai, olha, essa foto é minha vida todinha. Esse daí, o João Pedro, ele veio... Sabe, acho que como eu não tinha tanto entendimento, assim, dos milagres de Deus... Certo. Mas ele me mostrou mesmo sem ter, foi o João Pedro. Hoje eu sei que o João Pedro foi um milagre. E Deus me deu tanto o matrimônio quanto a maternidade antes da profissão. Antes de resolver qualquer coisa, e eu pensava, né, em ter filho mais velha, eu já estava casada, já, mas a gente não pretendia, e aí o Fábio começou com alguns problemas de saúde, que era quase impossível, era realmente isso, o médico falou assim, vocês não vão conseguir, falou na nossa cara, e eu falei, não, vamos sim, vai dar certo, por que não? Eu não tenho nada, vamos embora. E aí no primeiro mês que eu parei o anticoncepcional, eu já engravidei. Nossa, foi uma dádiva do Senhor. Foi uma dádiva. Então, assim, no final tive algumas complicações, né? Tive pré-eclâmpsia e tudo mais. Ele veio, assim, meio de surpresa, mas cheio de saúde. E o João Pedro, ele tem, assim, essa carinha, assim, de atentado mesmo. De Peralta. De Peralta, de alegre, feliz, de brincar com a vida, assim, sabe? Não leva muitas coisas a sério, assim, na questão da vida mesmo, assim, sabe? É uma criança pra cima, que deixa pra cima os amigos, de opinião forte, teimoso em casa, muito parecido comigo, eu fiz uma cópia de personalidade, e que ele me ensina diariamente. Tudo, até mais porque eu tenho uma cópia, né, em casa, então eu lido com a minha personalidade todos os dias. Ô Dani, e ele pede irmãozinho? Quando ele era pequeno, ele teve uma época que pediu. Mas a gente sempre teve, assim, sabe? A vida corrida e tal. Eu falei, eu não sei se eu quero ter outro filho. Aí foi passando a fase, ele não foi pedindo. Aí um tempo atrás, isso tem 2 anos, ele tá com 13 agora, né? Essa foto já tem um tempinho. As minhas 2 amigas, elas engravidaram meio juntas, assim. A Lilian e a Thalia. E aí... uma era menino, a outra era menina, e as duas tinham um filho mais velho. Aí, sabe, começou a... né, e você? Eu não vou ter irmão, mas eu não vou ter irmão. Aí eu dei aquela mexida, mas acabou passando. Aí hoje ele não pede, não. Não quer, já fala, tá bom, só eu. Ele já meio que ficou bem resolvido com isso. Nossa, essa foto aí, que foto linda. E isso foi o ano passado. Olha como que ele já tá grandão, o João. O João e o Fábio, né, meu marido. E aí nós estávamos em São Paulo. O primeiro jogo no estádio, no Morumbi. E foi a primeira vez que, eu acho que até do Fábio no Morumbi também. Os dois são São Paulinos, né? E nós assistimos o jogo lá. Foi emocionante. Nossa, foi muito legal. Eu acho que eu sou santista, né? Mas eu acho que foi o que eu mais gostei. Não era contra o Santos, não. Não era. Mas assim, eu gostei tanto que eu queria voltar. Eu queria voltar mais do que até eles, assim, sabe? A energia do lugar, assim. Foi a torcida. A torcida. E a gente ficou num lugar
que ele tinha uma pizzaria junto. Era como se fosse, sabe o rodeio de Colorado? Tem as cativas? Sim. Era como se fossem as cativas lá do Morumbi. E aí, do lado tinha uma pizzaria, que você tinha acesso a essa pizzaria antes do jogo. Então, assim, sabe aquela experiência gostosa? Então, a gente foi na pizzaria, uma delícia. Aí tinha um jogador lá das antigas, que daí eles já foram tirar foto, que foi lá. E depois a gente foi pra esse lugar aí. Nossa, foi uma delícia. Eu gostei, acho que mais do que eles. Foi muito bom. Mas linda, tá de parabéns. Obrigada. Bom, você tem um corpo, você é uma mulher maravilhosa. Obrigada. De aparência linda, corpo perfeito. E você já participou de algum concurso de Miss? Eu já tive uma fase aí, desde a minha infância. Eu falo assim que eu sou envolvida no meu trabalho hoje, por mais que a maternidade, né, o casamento tenha me escolhido primeiro, eu sempre tive esse lado, essa profissão, né? Então, com 10 anos, eu queria participar do concurso de Miss. Eu achava muito legal. E na minha cidade tinha muito, em Porecatu, né? Porque eu sou de Porecatu. E lá era bem... Assim como em Colorado tem a rainha do rodeio, né? Lá em Porecatu não tem rodeio. Então, hoje tem, mas antes não tinha. Então, era muito a questão do concurso de Miss. Era muito forte lá, sabe? E aí eu ficava encantada com aquele universo e tal. E eu sempre fui, assim, uma magrela mesmo. De ser muito magra. E aí eu falei, eu gostava dessa questão de modelo e tal. E aí eu pedi pro meu pai, pra minha mãe, pra participar. Minha mãe não quis, ela ficou com medo, mas o meu pai sempre assim, vamos, bora. Você quer? Então, vamos lá. Meu pai sempre topou tudo que eu falasse, assim, sabe? E aí eu participei, ganhei Miss Porecatu, depois eu fui pro Miss Paraná, ganhei o Miss Paraná, eu tinha 11 anos na época. E aí ia pro Miss Brasil, mas não teve recurso da cidade, era muito caro, ia ser em outro estado, muita despesa. E eu já estava fazendo curso de modelo já em Londrina, né, todo sábado, durante um ano. Então já tinha um custo muito alto e tudo mais, todo aquele movimento da minha família, né, pra ir atrás do meu sonho, né, do que eu queria. E aí eu acabei desistindo do Brasil e fiquei mesmo na carreira de modelo. E aí eu fiquei toda a minha adolescência, toda ela foi em cima da carreira de modelo, tanto de Você chegou a fazer trabalhos para agências? Sim, aí eu fazia muito casting, né? Fiz o curso, finalizei, tenho carteirinha e tudo mais. Aí começa aquela vida, né? De castings e tudo mais. E aí com 13 anos, 12 ou 13, eu fiz um casting e passei pro São Paulo Fashion Week. E tava tudo certo. Aí eu fui lá, fiz mala, comprei uma coisa, outra e tal, tava tudo certo pra ir, eu e minha mãe, no caso, né? Pra não ir sozinha, eu era muito nova. Você era menor de idade. Muito. E aí, na época não tinha essa questão da internet de hoje, né? Celular, comunicação o tempo todo. Era bem restrito. Sim. Eu lembro que eu comprei celular, né? Meu primeiro celular foi pra ir pra São Paulo, pro São Paulo Fashion Week, pra eu ter uma comunicação, uma coisa assim. E aí, aí começou a enrolar, e aí eles ligaram falando que eu já estava com trabalhos agendados, que outras marcas queriam já para trabalhos futuros, que eu ia para lá só se fosse para já ficar. Aí meu pai não deixaram. Aí eu tinha que ficar lá sozinha, né, e num pensionato e tudo mais. Aí meus pais não concordaram. Também assim, hoje eu falo, ainda bem, eu muito nova. É aqueles males que vêm pro bem. Eu nem momento eu falo, nossa, olha, poderia ter ido. Não, nem momento. E aí eu fiquei tentando, né, a adolescência inteira ali, levando não. Acho que é por isso que hoje eu sou bem desapegada com algumas coisas, com a opinião dos outros, com nãos e tudo mais. Eu vou pra frente, acho que eu acostumei com isso desde nova. E depois, na adolescência, aí a mais tarde, eu tinha uns 16, 17 anos, aí começou aquela pressão pro Miss adulto. Aí nisso eu namorava, meu marido hoje. Aí por ciúme ele falava, não vai, não quero, e vai desfilar de biquíni e tal, não sei o quê. Aí terminamos, por conta do concurso. Mas depois eu fui morar fora, sozinha, fazendo cursinho, comendo besteira, tranqueira. Acabei engordando e aí começou aquela pressão de engordando, né? Pra concurso de beleza, né? A nível de concurso de beleza e tudo mais, aquela pressão estética. E eu comecei a voltar a encontrar o Fábio de novo, aí começou a misturar todas as coisas, né? E aí, mas aquela pressão estética mesmo de emagrecer,
Eu tenho uma insegurança, que hoje não é mais minha insegurança, que eu falo abertamente, tá no meu Instagram. Eu tenho muita estria de crescimento. Eu cresci, na minha adolescência, 10 centímetros Qual que é a sua altura, Dani? 1,80. Tenho 1,80. E eu sempre tive, assim, a altura média de todas as meninas. No ano que eu me formei, né, eu cresci 10 centímetros em um ano. Então, eu saí do manequim 34, fui pro 38 e cresci de 1,70 para 1,80 em um ano. Foi, assim, muito rápido. E meu corpo não aguentou essa transformação. Essa transformação. E aí, me estourou estria na batata da perna. Tem várias partes do corpo. E era uma insegurança tremenda. Ainda mais porque, às vezes, faziam uma piadinha aqui, piadinha ali e tal. E olha, né, eu era magra e tudo mais. E tinha essa insegurança das estrias. E acho que isso foi o que pegou mais, sabe, no concurso. Muito nova, né? Muito nova. E aí eu comecei a pensar nisso. Como é que eu vou desfilar com essas estrias aparecendo? E eu tô acima do... Sabe? Comecei a pirar. Começou a pirar. E novinha, não sabia, assim, organizar aqueles pensamentos na minha cabeça. Começou a me dar muita ansiedade, que eu não sabia na época o que era. E acabei desistindo. Mas isso foi dentro de mim, sabe? Na época, ninguém ficou sabendo de nada. Eu apenas desisti. E aí, depois de um ano... Os conflitos internos só você sabia, né, Dani? E aí, tinha vergonha, né, de expor, de contar, muitas vezes. Até pra minha mãe, até pro meu pai. Era mais, assim, interno mesmo. E aí, acabei desistindo. Aí, deixei de lado aí toda essa trajetória de Miss. Você é conhecida como Dani Galendi. Isso. Esse sobrenome você... Esse veio do Fábio. Esse veio do Fábio. Veio de presente. Uhum. Veio de presente. Meu nome é Daniele de Souza Silva. E aí, quando eu casei com o Fábio, veio aí o Galendi, né? No final. Uhum. E como eu não tinha faculdade, eu estava fazendo ainda administração, né? E tudo mais. Eu sempre gostei de maquiar. Aprendi a maquiar no curso de modelo, lá na Desirê Soares. E eu sempre maquiava minhas amigas. Sempre. Formatura, baile... festa, sempre maquiava elas. Me maquiava elas. E aí, eu querendo fazer alguma coisa. Porque eu casei, eu vou fazer o quê? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter o meu dinheiro e tudo mais. E na adolescência eu já fazia os meus trabalhinhos ali, fotos, às vezes catálogo e tudo mais. Já tinha meu dinheirinho, né? E aí eu comecei a maquiar. Na época tinha cursos, né, de automaquiagem e tudo mais. E eu comecei a maquiar, dar curso de automaquiagem. E aí, até que eu entrei num estúdio fotográfico da Letícia Moia, que é que fez meu casamento. Aí, na época, ainda a moça de lá tava saindo, que tava grávida, e eu entrei pra maquiar lá. E aí, ela falou assim, nega, e aí, vamos fazer um cartãozinho seu? Cartãozinho. Vamos fazer um cartãozinho, vamos fazer uma sessão. Mas o que a gente coloca? Dani Souza? Eu falei, Dani Souza. Ela falou, não, vamos colocar Dani Galendi, porque o Galendi é que todo mundo conhece, aqui em Colorado. Sabe que você é esposa do Fábio, você já não é daqui? Como que você quer que o pessoal te conheça e tal? Aí eu falei, será? Daí o Fábio ainda falou assim, não, coloca a Dani Galendi, porque daí já sabe que Galendi é, né, família. Aí foi. Dani Galendi. Aí ficou e deu certo, deu sorte. Deu certo, e aí acabou ficando Dani Galendi. E você começou, então, no meio digital. Quando foi que você começou? No digital, eu comecei na maquiagem, né, lá atrás. Isso, lá no início das redes sociais. Quando foi que você entrou nas redes sociais? Eu casei em 2008, eu já comecei o YouTube em 2009, mas não gravar vídeo, consumir. Eu consumia muito. E aí eu até fiz uma inscrição para o concurso Beauty Art da Avon, fiquei entre as finalistas, fui para São Paulo, foi um sonho, assim, sabe? Só não ganhei, mas... fui pra lá, foi um sonho. Curtiu todas as etapas. Todas. Artistas, outros maquiadores, cursos, assim, sabe? Foi maravilhoso. E eu já tava ali envolvida, já como consumindo bastante YouTube, que era o que tinha na época, porque ainda era o Orkut, eu acho, que naquela época. Tava entre Orkut e Facebook, tava uma coisa meio... Não tinha nem Instagram ainda, era Orkut e Facebook. E aí, depois, eu entrei no banco, daí ficava maquiando de final de semana, e no Itaú, no meio da semana, trabalhando. E aí, quando eu entrei até no Instagram, eu lembro que o João Pedro tinha acabado de nascer, não era para o trabalho, mas aí depois, o que aconteceu? O banco, ele estava me consumindo muito, e junto com a maternidade, ele estava me dando ali algumas coisas ruins, assim, sabe? Ele estava me consumindo demais, eu não estava conseguindo dar conta.
E aí, eu sempre maquiando de final de semana, e começou bem esse boom de rede social. Instagram, e eu comecei a olhar aquilo com olhos de oportunidade, né? Falei, não, isso daí, hoje em dia, antes, a maquiagem era o quê? Um boca a boca, era aqui, ali. A pessoa, para fazer uma maquiagem, era muito difícil, era num casamento e olhe lá. Com a rede social, não. A mulherada começou a buscar mais, né? Se maquiar mais. Essa profissão cresceu muito com a vinda do Instagram. Aí eu falei, acho que eu vou sair do banco e vou ficar. Foi um ano, nessa transição, eu fazendo conteúdo. Agora eu só não lembro o ano que foi, se foi 2007, 2006, mas foi assim, um ano fazendo conteúdo no off, sabe, no final de semana, à noite, produtinho que eu comprei aqui, produtinho ali. Daí eu fazia uns vídeos no YouTube que estão lá até hoje, que... Meu Deus, mas estão lá, eu comento todo mundo. Isso. Mas aí eu comecei a vir pro Instagram mesmo nessa época, ali 2006, 2005, 2006, por aí. E aí foi onde eu comecei a fazer um nomezinho ali, sabe? Comecei a atrair pessoas, clientes. Aí consegui fazer a transição, sabe? Consegui sair do banco, mas aí quando eu saí do banco eu já estava estabilizada na maquiagem, já tava com agenda, né? Tava com um ateliê em casa montado, porque eu já fiquei um ano nesse corre interno. Nesse corre interno duplo aí. Aí foi que eu comecei a intensificar mesmo nas redes sociais, de conteúdo, de trabalho, foi a partir de então. Você mantém canal no YouTube também? Hoje eu tenho, os vídeos de maquiagem estão lá escondidinhos. Arquivados? Arquivados, estão quietinhos lá. Mas hoje como eu fiz uma transição de carreira, né? Eu falo assim que foi uma evolução de nicho, porque eu nunca deixei de atender mulheres. E aí hoje eu falo sobre consultoria, sobre imagem, né? Sim. Mas eu tô tentando voltar. Porque o YouTube não é fácil, né? Aí eu tô tentando aos poucos. Dani, como começou a sua jornada no mundo da beleza e do estilo? Pandemia. Foi a virada total. Porque, como eu falei, né? Quando eu fui pra rede social, um dia eu tava atendendo uma noiva em casa, e aí um fotógrafo de Colorado tava lá junto e tal, daí ele falava assim, Dani, a primeira virada de chave na imagem foi em mim mesma, né? Ele falou assim, Dani, seu trabalho é tão bom, olha que linda a noiva que você fez, por que você não explora mais, expande, né? Eu ainda falava assim, William, mas tô em Colorado, né? Cidade pequena, chega uma hora que não tem mais pra onde ir. Ele falou assim, menina, hoje com a internet, quem tem limite é município, para com isso, vai dar. Eu não sei, eu não lembro como ele falou, mas tipo assim, ele deu uma puxada de orelha, assim, na minha imagem, assim, sabe? Dá uma melhorada em você, no seu trabalho, investe e tal, não sei o quê. Eu não lembro como ele falou. Eu só sei que eu não gostei muito na hora que eu falei, nossa, mas ele deu uma puxada de orelha assim, né? Isso daí meio que me doeu ali. A questão da imagem, tanto do meu trabalho, como eu apresentava no Instagram, quanto a minha mesmo. Porque eu saí do banco, com dress code social, né? Mas não é meu estilo. Eu sou muito básica, eu sou muito casual. Quando eu saí, eu dei tudo embora. Meus blazers, minhas calças, alfaiataria, sapato, tudo embora. E aí eu me vestia, eu sempre gosto muito de conforto, mas eu não me atentava ao refinamento da minha imagem. Então eu andava, era shortinho, chinelo, blusinha, regatinha, cabelo preso, óculos, que eu usava óculos na época e tal. Maquiagem em mim, não, o que tinha que maquiar era a minha cliente. Pra que eu ia estar maquiada? E tava nem aí, sinceramente, nem aí, assim, honestamente. E aí, quando ele me deu esse toque, eu fiquei uma semana digerindo aquilo, eu falei, não, ele tá certo, eu tenho que melhorar, já que eu tava buscando mais. E aí eu comecei a refinar tanto a minha maneira de aparecer, quanto a minha maneira de me vestir, comecei a estudar sobre o assunto e melhorar meu trabalho, a apresentação do meu trabalho na internet. E eu tinha um sonho de dar curso fora do país, que na época só 2 maquiadores faziam isso no país. O Fábio falava assim, você sonha, hein? Você sonha, eu falava, você está me subestimando, não faz assim. Pois eu comecei a melhorar. Menos de um ano, a primeira oportunidade apareceu. E olha que antes dessa oportunidade, eu ia atrás de organizadores que me davam um vácuo daqueles, sabe, de fingir que eu nem existo. Até que uma oportunidade apareceu. No workshop em São José do Rio Preto. E o que eu pedia para ir de graça, veio me ofereceu pagando cachê, sabe?
Aí eu já tava pronta, eu treinava muito, eu tinha muita técnica, eu já dava cursos de maquiagem profissional e maquiava clientes também. E aí foi a minha primeira oportunidade no palco. E foi tão boa aquela oportunidade, eu aproveitei ela tanto, a minha visibilidade, que eu dei o meu melhor. E aí, a partir dali, foi fluindo. Aí, já fiz mais de 5 países. Fui para Brasil, já fui na Beauty Fair, palestrei no palco principal da Beauty Fair em São Paulo. México, Estados Unidos, Colômbia, Equador, Argentina. Qual foi o primeiro país que você foi? Foi Equador. Você gostou? Qual foi a sua experiência de lá? Nossa, foi maravilhoso, porque até então... esse workshop foi para 200 pessoas dentro do Brasil, no máximo. Chegou lá, tinha 600 pessoas. No outro país, assim, sabe? E eles todos, assim, encantados com as técnicas, sabe? Das técnicas brasileiras e a recepção das alunas, a grandiosidade do evento, assim, me encheu os olhos. E eu fiquei assim, até a pandemia. Tanto que na pandemia quase que eu fiquei lá fora, quase que eu fiquei nos Estados Unidos, que eu tava lá em Santo Antônio, no Texas. Eu cheguei, deu 3 dias, fechou tudo, na pandemia. E aí, nesse ano, eu falo assim, que Deus tem um propósito muito grande, porque eu tava com contratos no Oriente Médio já, sabe? Já tava em Dubai, já tava em outros lugares na Índia, outros lugares nos Estados Unidos, eu já tava com contratos prontos. Não, quando voltar, então vamos esperar. Quando voltar, a gente retorna. E aí, não voltou. E até hoje, muito pouco. O online invadiu, né? O online, ele veio com muita força. Sim. E aí, até os cursos fora mesmo, eles diminuíram. E no online, eu fui também pro online. Na pandemia, eu fui pro online. E aí, foi onde eu comecei a dar cursos online. E aí, o que era uma aluna, 2, começou a virar 100, 200, 1.000, 10.000 alunas. Começou a aumentar, né, no online, ali na pandemia. E eu comecei a ver uma dor que eu passei e que elas passavam, que não tinha nada a ver com a maquiagem, que era mais latente, que era a imagem delas. Então, por isso que eu falo que eu evoluí de nicho. Porque trabalhos incríveis, que não tinha mais o que ensinar. A pessoa já estava boa, mas a imagem dela, a forma como ela se apresentava no Instagram, a forma que ela trabalhava, a maquiagem, não agregava valor, sabe? Não atraía cliente, que é o que eu passei lá atrás. E aí eu comecei a mentorar essas alunas na questão da imagem, sabe? Estudar mais e mentorar, até que elas começaram a ter resultados. Resultados assim, tive aluna de secretária num consultório odontológico, que começou a maquiar na pandemia, e começou a estruturar, e vai, começou a evoluir. Hoje tá no melhor salão da cidade. E por conta. Não trabalha mais, saiu, ganha muito bem, sabe? É muito requisitada, com a maquiagem com preço bom, sabe? Um valor mesmo. E aí eu comecei a expandir para outros nichos. Também deu certo na questão de alinhar a imagem ao lado profissional. Sabe? Como se fosse uma ancoragem, assim, para impulsionar. E começaram a vir resultados de aumentar mesmo valor do trabalho e aumentar faturamento. Só de fazer esse alinhamento. E aí foi onde eu fui para consultoria. Porque eu vi e falei assim, poxa, o mais prático é a imagem. Porque era um posicionamento profissional, ele tem várias, né? Tem a imagem, eu falava imagem interna, externa e estratégica. A imagem interna é como você se vê, para você romper crença limitante e tudo mais. A imagem externa é a tua vestimenta. E a imagem estratégica, Instagram, o que você posta lá. E eu via que a mais rápida era a imagem externa. Tipo, era automático. A imagem externa alinhada, a pessoa, naturalmente, ela já começava a alinhar a imagem interna. Porque é uma frequência de você se olhar no espelho diferente. E isso vai mexendo com a sua autoimagem, aquela repetição. E, consequentemente, você aparece melhor no Instagram. Aí foi totalmente estratégico a minha mudança. Eu falei, não quero mais maquiagem. Aí até meu sócio na época falou assim, você tem certeza? A gente vai mudar tudo. Eu falei, tenho. Tá aqui dentro, eu não consigo explicar. Eu falei, Deus colocou esse sonho aqui, eu quero atingir mais mulheres, eu sempre quis, vamos embora. Aí foi que foi evoluindo, eu fui estudando cada vez mais para consultoria, isso já tem 4 anos. Tem o que? A pandemia já tem 5 anos? 2021, né? Para 2004. 4 anos. 4 anos. Que eu estou na consultoria de imagem.
E se dando muito bem, né, Dani? Graças a Deus. É muito gratificante você ver, olhar o sorriso. Tanto que a minha primeira cliente, eu não queria atender pessoalmente, eu não estava pronta ainda. E ela falou, eu quero você. Eu falei, mas eu ainda não sou consultora de ir lá, de saber exatamente o método para usar com você. Ela, não, mas eu quero você. Aí eu falei, não, mas custa tanto. Ela, eu pago. Não, mas eu moro aqui, eu não moro em São Paulo. Ela falou, eu pago tua passagem. Mas você tem certeza? Olha só, a insegurança. Aí eu falava assim, mas você tem certeza? Não, eu quero. Eu falei, então tá, então vamos marcar para daqui uns 2 meses, porque daí eu consigo estudar melhor, né, para te atender pessoalmente, porque todo meu atendimento era online. Isso lá atrás também. E aí eu fui, atendi ela, estudei antes, né, que nem uma louca. Atendi ela, e aí que veio o maior presente de Deus e a confirmação, quando ela se olhou no espelho. E eu tava filmando ela. Ela se olhou no espelho e ela, meu Deus, era isso que eu queria, eu não conseguia chegar nisso. Aí ela começou a chorar. Ela começou a se emocionar, aí começou todo mundo a chorar junto, porque tava a babá ali, eu no meio, funcionária, a gente começou a chorar junto com ela. E foi sem querer, eu tava gravando pra mandar os vídeos pra ela depois. E aí eu falei, gente, a maquiagem, acontecia isso com a pessoa. Você chegou a maquiá-la também? Não, mas não. Quando eu atendia as clientes olhavam no espelho e elas falavam assim, nossa, você me trouxe de volta, minha autoestima tá bem melhor. Só que quando ela chegasse em casa, ela ia tirar aquela maquiagem, ia voltar que era antes. Na roupa, não. A roupa, ela ia viver aquilo. Dia a dia, no jogo do ganha-ganha, todo dia uma coisa diferente, vamos brincar aqui de ser melhor, cada dia. E foi o que aconteceu. Aí aquilo, eu chorei junto, eu fui no aeroporto, na hora de ir embora, eu lembrava, eu chorava, eu só chorava. E ali foi a confirmação, sabe? E eu já atendi ela já 3 vezes depois disso. Que continuei ainda evoluindo ali, atendendo ela, mas foi a minha confirmação na consultoria. Muito bom. Dani, qual é a sua missão quando se trata de empoderar pessoas através da beleza e autoestima? Qual que é a sua missão? A minha missão é trazer autenticidade, essência, sabe? Eu acho que quando você coloca para fora aquilo que você é, a luz que você já tem, a mulher brilha. Ela brilha. E quando ela brilha, ela acaba iluminando outras mulheres também, sabe? Acaba levando, né? Vamos junto, formando aquela corrente boa, sabe? De levar outras mulheres também. E ela já não é notada mais da mesma forma, sabe? Ela começa a ter uma presença mais marcante ali, importante, inesquecível, sabe? Mas isso só vem, essa confiança, quando a gente traz pra fora a essência dela, que é o estilo. Por isso que o meu método, ele está em estima, não lido com arquétipo, não lido com... Não, porque eu já estudei muito arquétipo. E aí eu acho que confunde muito, sabe? Aquela questão do meu desejo com quem eu sou. Uhum. E às vezes confunde. A gente tá numa fase confusa e eu prefiro ali o método do estilo, que é onde eu consigo colocar pra fora a personalidade da pessoa, quem ela é de fato ali, e a gente só refina isso. Aí refinando quem ela já é, aí é uma maravilha. Aí é o jogo que eu falei, jogo do ganha-ganha, assim, sabe? Sim. É todo dia uma coisa nova, todo dia melhorar o que tava ontem, e naturalmente ela brilha. Então é a autenticidade, ali, a essência é o mais importante. Legal. Você se considera o seu estilo moderno, casual, uma mistura? Eu sou totalmente casual. Por isso que eu saí do banco e eu joguei tudo fora. Eu sou totalmente casual. A vida inteira. Eu prezo muito conforto. Né? Quem é do casual gosta dessa leveza, desse conforto, tudo que é complicado, que é prático, assim, sabe? E principalmente conforto. Aí o que acontece é que quando você não sabe, todo mundo tem um estilo. Já se veste com um estilo, todo mundo. Que é o quê? O gosto pessoal. Normal, personalidade. Só que, quando você não entende o seu estilo, como ele é, você não sabe qual que é o lado bom e o lado ruim. Todo estilo tem um lado bom e um lado ruim. E também não quer dizer que você fique só nele. Não, quando você conhece, você consegue dar uma mordiscadinha ali entre um e outro, mas você precisa se conhecer. O lado ruim do casual é o desleixo.
Porque a gente busca tanto conforto que para de olhar a beleza. E aí você quer tudo muito confortável. Então eu quero tudo muito largo. Eu quero um tênis, mas eu não vejo o modelo do tênis. Se ele tá bonito, se ele tá feio. Eu quero sem salto, mas eu não tô vendo sem salto, se tá bonito, se tá feio, sabe? E roupa larga, e moletom. Então a gente começa a ir pra um lado negativo, que às vezes pra um trabalho que você quer comunicar mais autoridade, mais profissionalismo, você não tá comunicando isso. E aí o que você faz, né? Então você reajusta. Então hoje é o que? Eu trago conforto dentro ali do meu estilo casual, mas ele refinado. Então eu continuo com meu tênis, eu continuo sem salto, mas hoje eu consigo trazer uma camisa. Hoje eu trago uma calça pantalona larguinha, super confortável, mais do que o jeans que eu usava antigamente, que eu achava que era mais confortável. Não. Aí descobri uma calça melhor. E aí eu consigo manter o conforto, essa praticidade, mas de uma forma mais refinada. Entende? Então, é essa mistura que eu faço hoje. E aí, eu vou mordiscando, como eu disse, que nem hoje, né? Eu tô dando meu estilo casual, mais refinado, mais elegante, mas eu coloquei um toque de cor aqui de família, tomar um pouquinho mais criativa, um pouquinho mais feminina. Que eu ia vir aqui, queria fazer uma homenagem pra você, tá de linda. Rosa. Mas eu não deixei de ser eu, entendeu? Eu tô com a minha calça aqui, que eu sempre uso, tô com meu tênis no pé, tô confortável e assim eu vou levando. E é um estilo apaixonante. E quando você grava os seus vídeos, aliás, eu quero parabenizar pelo profissionalismo, porque é gritante isso. Acho que é um dos últimos, né? Como combinar tênis. O tênis é minha assinatura de estilo. Aí. Olha, mais uma parte aí do que eu disse, eu não menti, tá? Você só fica elegante de verdade com o tênis quando ele é o ator principal e não ali um figurante. Bom, quem usa tênis busca sempre ali o conforto. Normal pra mulherada do dia a dia hoje, que é 10 em 1, eu sei bem como é. Mas quando você só pensa no conforto, só quer esse resultado e não pensa na beleza que vem antes, é uma cilada. E eu sei disso porque eu já fui assim. Então, pra você ser protagonista e usar ele da mesma forma também, você precisa trazer características da bolha lá elegante para as suas peças. A primeira característica são cortes retos. Você pode trazer isso no jeans, por exemplo, que vai do seu quadril até o osso tornozelo ou até o chão. Ainda mais se ele for uma lavagem tradicional, mais escura e até preta, porque dá aquela confundida com o corte de uma calça alfaiataria, sabe? Segundo pilar é a mistura de duas bolhas, ou seja, o casual e o formal. Isso acontece quando você mistura uma calça jeans com uma camisa, ou então até com uma camiseta mais soltinha, ou então uma calça alfaiataria com uma camiseta ou uma regata, ou trazer uma calça jeans, uma camiseta e um blazer. Quando você mistura essas duas bolhas, você fica aquele casual chique. E o terceiro pilar é o que eu chamo de choque de realidade. É quando você tá ali todinha de alfaiataria, a pessoa vai te filmando assim, e ela vai ter naquela percepção dos pés, ela vai estar com um salto. E aí quando chega, você tá com um tênis super casual, quando você quebra aquela formalidade da alfaiataria. É o meu favorito. É claro que tem outras formas também. A questão aqui é você entender qual é a sua bolha, qual é o seu estilo para adaptar ele da melhor forma e ficar esse casual chique, protagonista. E não ali o figurante. Achei demais essa parte. Você trouxe esse calçado para sua rotina ou você ainda tem receio de combinar, de usar no dia a dia? O meu editor é demais. Arrasou. O meu editor, ele tem a minha essência do humor. Eu falo pra ele, pode colocar uns cortes aí, se eu esqueci, deixa. Ele faz os cortes bons. Você trabalha com uma empresa de pessoas que te auxiliam? Eu tenho uma equipe. Hoje nós somos Bom, eu nem sei quantos tem pessoas tem trabalhando na equipe mesmo da Rafa, mas à frente tem 3 pessoas. Fora as que estão lá com eles. E mais o meu editor. Que eu já não consigo editar. Você grava no seu local, no seu ambiente de trabalho. No meu ambiente, daí aí algumas coisas mais pontuais eu mesmo edito, porque quem editava antes, tudo eu. Mas vai pesando, né? O dia a dia, é uma casa, sou mãe, né? Mãe, mulher, vários CNPJs, né? Pra gente dar conta. E aí multifacetada. E aí começa a pesar, né? Aí começa porque editar, eu sou muito perfeccionista, então eu demoro muito pra editar. Então eu demorava muito tempo, às vezes ficava 2, 3 dias sem postar. Não, a gente tem que postar, tem que ter um volume, então vamos lá.
Aí eu já conheci o trabalho do Guilherme, aí eu falei, Gui, vamos embora editar os vídeos. É bom que ele já me conhece, sabe da minha essência, do meu jeito, e aí ele que edita hoje. Muitas pessoas veem o sucesso, mas não os desafios. Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou para chegar onde está hoje? Obstáculos. Olha, muitos. Mas eu acho assim, sinceramente, que o maior obstáculo é a gente mesmo. É, né? Eu acho que é o maior. É você vencer o seu pessimismo, você vencer a sua, não digo preguiça, mas a tua força de vontade, assim, sabe? Você vencer a si mesmo todos os dias, ao seu cansaço, esgotamento físico, mental. Tem dia que a gente não tá bem, sabe? Tem dia que você conseguir equilibrar os pratos. Poxa, às vezes teve dia deu coisa besta, coisa tonta, mas eu esqueci alguma coisa do João na escola. Você fala assim, poxa, não tô sendo uma mãe boa. Que mãe que eu tô sendo, assim, sabe? Aí você... Sim, Então, eu acho, assim, que o maior de todos é vencer nós mesmos, sabe? Inseguranças, medo de crítica. Porque como eu trabalho com a rede social, a rede social, pra mim, ela é onde eu agarro. Porque onde eu moro é uma cidade pequena e a gente agarra ali porque a gente consegue atingir muitas pessoas. Sim. Então, meu trabalho é ali. Só que eu preciso da minha opinião, eu preciso trazer meu posicionamento, que eu não posso ficar em cima do muro, né? Só que muitas vezes aí a sua opinião, ela não é vista com bons olhos na cidade onde você mora. E aí é onde um pensa que é uma indireta aqui, uma coisa ali, aí já vira uma conversa aqui, uma conversa ali. Aí já dá esse contraste. Até um certo desânimo de falar assim, mas eu não quis fazer pra ofender, ou eu não quis fazer, eu só tô trabalhando. Aí é onde eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, sabe? É vencer eu mesma, as minhas crenças, minhas limitações, dia a dia, pra seguir. Eu acho que é o maior desafio. Ainda né? É o maior desafio, né? A gente vencer ali e ir levando todos os dias. Como você acredita que a beleza e o estilo podem impactar a confiança de alguém? A gente tem dois pontos importantes, como disse aqui, que é a autoimagem e a imagem projetada. A autoimagem é a forma assim, como se você fechasse o seu olho, é a forma como você se vê na sua cabeça. E a imagem projetada é a imagem que você se vê no espelho. E uma interfere na outra, assim, completamente, sabe? E a mudança, para você mudar uma, você tem que mudar a outra. E o mais rápido, o melhor, é você mudar a sua imagem. Porque o de dentro, como você se enxerga, isso exige muita energia. É como se assim, sabe, você acreditar num resultado, mas ele tá muito longe. Você tem que ficar forçando aquela fé, aquela certeza ali todo dia. É uma energia que você gasta ali muito grande. Aí quando você se olha, não, eu quero ficar daquele jeito, eu quero me vestir bem, eu quero ser assim, eu quero ter mais confiança com a minha imagem, eu quero... Mas aí quando você se olha no espelho, não tá daquele jeito. Aí é como se fosse um choque de realidade que afirma e confirma a insegurança que tá aqui dentro. Quando você deseja, mas você olha no espelho e vê aquilo, pode ser o que você busca lá na frente, mas você já vê como se é aqui. É uma confirmação. Se confirma, traz certeza, traz segurança. E vai trazer certeza e segurança quando tá dentro do seu estilo. Sabe? Quando você se enxerga, você se conhece ali. Eu já tive aluna e cliente, assim, na verdade foi aluna de mentoria. Ela mora fora do Brasil, que eu atendo gente do mundo inteiro. E aí, ela mora, não sei que país, mas a família do marido dela é uma família de posses lá fora. E aí ela foi, e ela tem uma base muito grande no estilo criativo. Muito grande. E o criativo, e casual ainda. Criativo e casual tem um pezinho no Agostinho Carrara, sabe? Se não tomar cuidado, tem ele. Sim. É o lado bom e o lado ruim. Todos eles têm. E aí a família do marido muito assim, séria e tal. E ela queria se adequar pra se encaixar ali mesmo, pra se sentir bem onde ela tava. E ela me falou um dia num encontro que ela tava num jantar, num casamento, alguma coisa assim, e tinha ganhado um vestido Valentino do marido, lindíssimo, tubinho preto, bem sério, mas todo pretinho, assim, quadradinho, um sapato preto, colar de pérolas e cabelo preso.
mas um coque alto. Ela tava toda clássica, extremamente clássica. Ela foi elogiada por todo mundo que tava ali. Ela falou, pela primeira vez, minha cunhada me elogiou. Mas ela falou assim, só que eu me olhava no espelho e eu não me sentia eu mesma. Que coisa esquisita, Dani. Olha, todo mundo gostou. Foi um presente do meu marido. Eu tava assim de luxo, da cabeça aos pés, literalmente. Mas eu me olhava no espelho e falava assim, meu Deus, não sou eu. E aí eu não conseguia, parece que até o salto eu tinha perdido a destreza de andar num salto. Eu não sabia, mas era pura insegurança. E a gente mostra quando a gente tá insegura, né? Nossa. Aí eu comecei a falar, eu falei pra ela, mas é claro, você é um criativo casual. Você tava toda séria, toda clássica ali. Você ia se sentir mal mesmo. Vamos fazer uma mudança? E se a gente tivesse seu cabelo, por exemplo, mais despojado? Seu cabelo tivesse solto, com um coque mais despojado? Pensa aí, você se sente bem? Olha, um brinco. Se você tivesse colocado um brinco verde, um colar colorido, tirasse esse colar de pérolas, colocasse um colar colorido, ou então um sapato de onça, ou uma bolsa colorida, você não ia se sentir melhor? Aí a gente começou a montar, sabe? Remontar. Ela falou assim, verdade. Não, ia ficar... Por como que eu não pensei nisso antes? Ia ficar muito melhor. Mas é porque você estava tentando atender uma expectativa, né, de alguém. De terceiros. Antes de você. Você ia estar refinadíssima, linda, continuaria de luxo ali, completamente, só que você. Que você precisaria de um toque de cor, um pouco de leveza, muito engessadinho, você não vai sentir bem mesmo. E aí foi onde ela começou a levar isso pro dia a dia dela, sabe? Então, traz uma confiança maior quando você se entende. É isso aí. E você, internauta, como é que anda a sua relação com o espelho? Você tá querendo fugir dele? Como é que tá a sua relação com o espelho? Comente aqui para nós. E vamos prosseguir, Dani. Tem muita coisa e o tempo está contra nós. Eu falo, porque as minhas lives demoram 2 horas. Eu falo demais. Qual conselho, Dani, você daria para quem está em um momento de baixa autoestima e não se sente bem consigo mesmo? Começar a se arrumar pouquinha coisa por dia. É o básico bem feito no dia. E não só na imagem, em tudo. Em tudo. Na casa. Onde que você pode melhorar na tua casa hoje? O que você pode fazer hoje? Na tua mesa do café, sabe? Buscar. Onde você pode melhorar? O que você pode colocar a mais? Uma louça nova? Aquela que você só usa para visita? No dia a dia, na tua roupa. Qual roupa hoje que você usava para sair você pode colocar no teu dia a dia? Tem protetor solar com cor? Tem como passar, sabe? Um blushzinho? Então, fazer aquele básico bem feito e se forçar a isso. É um processo. É claro que a autoestima, ela tem vários, né? Setores e motivos ali emocionais que estão ligados. Mas se é algo por conta da imagem, né? De desânimo, começar com o básico bem feito. Não tem erro ali todo dia em casa e na própria imagem. Não tem erro. Trocar. É pra visita? Coloca na sua casa. Na sua louça. Tem flor? Não tem? Coloca uma flor na sua casa, sabe? Vai alegrar. Compra uma vela, passa um cheirinho, sabe? É em você. Ah, você não passa maquiagem? Passa. Você vai ver que vai mudar. É roupa pra sair? Coloca no dia. Coloca pro dia a dia. Porque o evento é a tua vida, não é lá fora. Muda automaticamente. Entendi. Entenderam o recado? Dani, existe uma pressão enorme por padrões irreais de beleza. Como você lida com isso e ajuda suas clientes a se libertarem disso? Toda mulher, toda, tem inseguranças. Toda. Você precisa entender o seu corpo. E certas coisas não vão mudar. Às vezes é um biotipo, uma estrutura física. Tem coisas que você vai conseguir, você faz alguma coisa, tá insegura, vai fazer uma atividade física, melhora aquilo. Outras não. Porque quando você se entende, tem seu biotipo, que a gente tava falando de estilo, né? Sim. Mas tem o biotipo também. Tem a questão do biotipo. Áreas de insegurança. Às vezes é um braço, o campeão. Braço, gordinho e barriguinha. E quadril. São os campeões, assim, de insegurança. Quando você entende como disfarçar aquela área, sabe? Não deixar ela tão evidente assim, você começa a se sentir melhor, sabe? E aí, parar de olhar muito.
E assim, ó, sinceramente, eu não sei o que você tá achando da internet hoje, mas eu tô achando assim, que pra virar um hospício é só cercar tudo e... ou um circo, né? Colocar uma lona ali, porque tá uma loucura, assim, é uma coisa irreal. Antes era boca, preenchimento e tal, agora é magreza, agora é isso, aquilo. Se você ficar olhando tudo a todo momento, você ficar buscando lá fora, você se afasta cada vez mais da sua essência. Isso é fato, aí você começa. Daqui a pouco é a boca, daqui a pouco é um cabelo, daqui a pouco é a unha, daqui a pouco... Você vai buscando. Eu sei porque já aconteceu isso comigo. Você vai buscando lá fora, você vai buscando. Nunca você vai estar feliz. Você sempre vai estar buscando alguma coisa para preencher uma coisa que é aqui dentro. É entender sobre você. Sua essência, seu corpo, o que você vai disfarçar nesse corpo. Aí quando você foca naquilo ali, você meio que esquece o mundo lá fora, sabe? Você fica assim, deixa, isso aí não é pra mim, não. Isso aí você limita. Você olha as coisas com filtro. Com filtro, aí você não cai. Você deixa de lado. Falando em filtro, hein? Os filtros do Instagram que eram para ter sido abolidos, né? Não foram. Continuaram. Mas você viu que foi bom essa mexida, porque muitas mulheres começaram, assim, um movimento sem filtro, né? Muita gente que eu sigo, eu mesma, às vezes eu tô com filtro, um meio termo ali, quando o negócio tá muito feio. Quando eu tô maquiada ali no dia a dia, que eu já passo de manhã mesmo a maquiagem ali, meu protetor solar com cor e vou pra vida, eu quase não tô usando. Eu acho que veio um movimento legal desse sem filtro, assim, sabe? Eu acho que foi bom pra ter mexido um pouquinho com a cabeça da mulherada aí, meio de se aceitar, né? Mas... Sim. Qual foi o seu maior fracasso e o que ele te ensinou? O meu maior fracasso? Se é que pode ser assim dizer, né? Teve um maior que eu descobri há poucos anos. Inverter a ordem, os pilares da vida de uma mulher que eu defendo hoje. Que é Deus, casa, família, né? E trabalho. E por muito tempo eu inverti. Eu coloquei trabalho na frente de Deus. Que é feio, né? Família na frente de Deus. Deixava ele por último. Sabe? E eu acho que eu tenho vergonha quando eu olho lá atrás e eu lembro disso. Que eu colocava, assim, às vezes até o trabalho na frente, assim, sabe? De tentar ir atrás daquele sonho, daquela coisa e não cuidar da minha casa. Aí que a gente falou agora há pouco, né? De... às vezes tendências, coisas que você olha lá fora, né? Buscar uma beleza inalcançável. Quando você começa a buscar lá fora, isso também faz parte quando você inverte, sabe? Esses valores, esses pilares. Sim. Isso te deixa fraca a ponto de buscar fora o que você não tem aqui dentro. Tudo se conecta. Então, quando eu vi assim, só o trabalho, fora, e menos Deus e menos casa, eu via minha casa como empecilho. Eu via minha maternidade muitas vezes como empecilho. Tipo, tem que tal coisa com o João Pedro. Ao mesmo tempo que me sentia mal, nossa, perdi uma coisa que eu... Ou depois eu falei assim, nossa, mas eu preciso fazer isso no trabalho. Não, deixa isso pra depois, assim, sabe? Eu ficava ali sempre perdida e confusa entre os dois lados. Mas eu colocava o trabalho em primeiro lugar. Por muito tempo. Então, quando eu tirei Deus do centro, eu me perdi completamente na minha essência. E coisas ruins aconteceram. Sabe? Não é bom. Então, é um fracasso que eu tive, que eu recuperei graças a Deus há alguns anos, e hoje eu não tiro mais ele como pilar principal, que é Deus, né? Eu também, que eu tenho que estar bem para cuidar dos outros, para minha família, mas é minha família, casamento, minha maternidade e trabalho. Daí eu tô pronta, forte, ali enraizada para cuidar do mundo lá fora, de outras pessoas. Deus. O que significa Deus para você? Vida. Tudo. Família. Minha riqueza. Carreira. Importante, mas não é o principal. Sucesso. É gostoso. Ai, gente, é a primeira palavra que veio na cabeça. Sucesso. É bom. Parabéns, porque você é uma mulher de sucesso. Ai, obrigada. Obrigada.
Foi um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Com toda certeza, tá certo? E você que está aí nos acompanhando, se ainda não segue nas nossas redes sociais, @Renata Sanches Podcast. Temos também no YouTube, Renata Sanches Podcast. Então, nos sigam lá. E estamos chegando ao fim de mais um episódio belíssimo hoje com ela, essa preciosa, essa princesa, Dani Galendi. Obrigada, Rê. Obrigada, viu? Gente, onde que eu tirei esse gostoso? Fala pra mim. Sucesso, gostoso. Gostoso do quê? Tem gosto do quê?